Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Átila Lamarino debate planejamento e industrialização da China. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Nota, muita gente me recomendou um vídeo do Átila Lamarino, que é seu carro elétrico só tem como ser chinês. Bota o vídeo na tela aí, Maxwell. E aí, galera, é engraçada, né? Eu recebo a recomendação de vídeo no inbox do Instagram, que é onde tá aberto pra galera mandar mensagem. E a galera fala assim, Jones, você tem que ver esse vídeo. Jones, veja esse vídeo. E não sei o quê. E não fala por quê, pô. Não fala se o vídeo é bom, não fala se o vídeo é ruim. Só fala que tem que ver. Aí eu fui assistir o vídeo, né? Meio sem saber muito o que esperar. E o vídeo é muito bom. Inclusive, parabéns, viu, Átila? Ficou foda o vídeo. Muito bom mesmo. Tal. E aí, eu não vou gravar um react. Não vou gravar um react do vídeo. Eu quero fazer algo mais simples e mais rápido, porque se eu gravasse o react, esse vídeo aqui ficaria muito grande. Eu quero destacar 4 pontos do vídeo do Átila Lamarino. É Lamarino que fala? É Lamarindo. Acho que é Lamarino. Eu tenho dislexia, gente. Inclusive, uma dica aí para vocês. Às vezes, vocês colocam no comentário que eu tô falando uma palavra errada. Eu sei escrever certo, eu sei ler certo, mas às vezes eu falo as palavras erradas por causa da dislexia. Acontece às vezes. No ensino médio isso era um problema. Hoje em dia eu aprendi a conviver com isso. Voltando ao que é importante. Então, 4 pontos no vídeo do Átila. O primeiro ponto, e acho que o mais óbvio, é que o Átila mostra como é besteira esse negócio do livre mercado, né? Assim, o Átila dá o exemplo do Elon Musk e da Tesla, que foram pedir ao Estado dos Estados Unidos para impor barreiras comerciais, barreiras tarifárias aos carros elétricos chineses, né, para impedir que a Tesla não entre em falência, assim, que os carros chineses não dominem o mercado estadunidense. Inclusive, é uma tendência de outros países europeus adotarem barreiras tarifárias semelhantes. Então, a Átila faz todo um debate sobre barreiras tarifárias, sobre crédito, sobre investimento em ciência e tecnologia, sobre participação do Estado e tal, que derruba esse mito liberaloide safado do livre mercado. Eu tô destacando isso mais rápido porque, pô, eu imagino que quem tá aqui no canal, que quem acompanha, não acredita em livre mercado, né, gente? Eu acho que vocês já superaram essa fase aí, então vamos passar por isso mais rápido. Uma outra coisa que o Átila destaca, e que ele até passa muito tempo falando, mas é importante dar ênfase nisso, porque junto ao mito do livre mercado, que meio que quase todo mundo sabe que é um mito, né? A não ser os liberaloides. Mas tem outro mito, que é um mito de que o gosto é autônomo, o gosto é individualizado. É como se não existissem políticas, planejamento e direcionamento na hora de condicionar o gosto. Quer ver como essa ideia individualizada de gosto aparece? É no debate, por exemplo, sobre cinema, e quando aparece a questão da cota para filmes nacionais no cinema. No instante surge uma teoria do gosto que parece que não existe nenhum condicionante, não existe propaganda, não existe monopólio, não existe diferença de escala de produção, de poder econômico, é tudo gosto autônomo. E o Átila, ele faz um debate muito bom sobre as diferenças dos tipos de carros, né? Por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos, e como isso está ligado a particularidades muito objetivas. Esse debate é importante porque, veja, padrões alimentares, padrões de consumo de eletrônicos, padrões de consumo ou de carro, ou uma certa predominância de transportes coletivos como metrô, trem e tal, nada disso é espontâneo, nada disso é uma cultura que surge do nada. Isso está conectado a determinados momentos históricos em que, por uma série complexa de fatores, se estabelece um padrão que acaba guiando a economia de um determinado país, sempre com fatores de planejamento. Então, por exemplo, esse exemplo é maravilhoso. A Coca-Cola. A ideia de que a Coca-Cola é uma bebida onipresente no dia a dia e que é uma bebida que é especial e deve ser consumida, por exemplo, no almoço de domingo, no Dia das Mães, no Natal, no aniversário,
Se você voltar no tempo 80, 90 anos atrás, a depender do país, inclusive se voltar no tempo 40, 50 anos atrás, isso não existia. Tem até um texto muito bom da revista Ópera, que se não me falha a memória, foi escrita pelo meu amigo Gabriel Deslandes, sobre a Coca-Cola e o Natal, como no pós-Segunda Guerra Mundial, a luta da Coca-Cola para se estabelecer em países da Europa Ocidental, por exemplo, dentro daquele processo, né, de reorganização do mundo capitalista sob a liderança dos Estados Unidos. Também não é coincidência, por exemplo, que os Estados Unidos, um dos maiores produtores de trigo do mundo, né, em filmes e seriados e por aí vai, você sempre tem alguma cena de alguém comendo num fast food, né? Não é coincidência que a gente chama, inclusive, vários espaços que são de consumação de alimentos à base de trigo de fast food, ou então para consumir um hambúrguer, sabe? Um Big Mac e por aí vai. Então, a onipresença que tem comidas à base de trigo na indústria cultural estadunidense tem conexão direta, por exemplo, com o consumo interno de trigo nos Estados Unidos e a exportação dessa necessidade de consumo de geração de demanda para o mercado estadunidense. Então, pensar a ideia de que, veja, tem nesse negócio de popularização da escola austríaca, tem umas frases aqui do Hayek que geralmente circula, que é um delírio individualista de liberaloide, que é assim, não, eu não sou contra planejamento, mas eu não quero que o Estado planeje para mim, eu quero planejamento de milhões de pessoas, não quero planejamento só de burocratas e tal. Veja, gente, as empresas, as grandes empresas capitalistas, os Estados, eles planejam consumo em massa, viu? Você acha que tem a opção, você tem a ilusão que tem várias opções, que tem diversidade e tal. Não, isso não existe. Há dinâmicas de planejamento de consumo em massa, indução de tendências de consumo em massa. E não pense isso só a partir da propaganda, não. A propaganda, ela é parte do processo, é fundamental, mas a coisa vai muito além. Passa por regulação, passa por tarifas comerciais, passa por estímulo à produção, passa por distribuição de crédito, e etc, etc, etc. Não tenha dúvida, se os Estados Unidos fosse um país produtor de macaxeira, por exemplo, você estaria vendo em filmes hollywoodianos várias referências à macaxeira e teria empresas de produção de alimentos à base de macaxeira. Bota na tela, Maxwell, porque tem outros lugares do Brasil que falam diferente, para galera saber o que é macaxeira. Você teria, enfim, empresas multinacionais estadunidenses à base de macaxeira espalhadas pelo mundo, mas não é o caso. Enfim, então esse ponto é muito importante. Aí o Átila vem conectado ao segundo ponto, um terceiro ponto, que para mim foi o auge do vídeo, que é o uso do mercado interno como instrumento de planejamento e desenvolvimento. Veja, isso parece óbvio para quem, por exemplo, acompanha debates econômicos, mas isso hoje no Brasil não comparece como deveria no debate público, na militância política, o fato de que a gente tem algo raro, que poucos países do mundo têm. A gente tem um território gigantesco com mais de 200 milhões de habitantes, sabe? Isso faz com que a gente tenha em potencial um mercado interno para ganho de escala de qualquer ramo produtivo que muitos países gostariam de ter e não tem. Para não dizer que quase ninguém fala, senão os ciristas vão aperrear meu juízo, o Ciro Gomes, tá bom, gente, volta e meia o Ciro Gomes cita isso. Mas tirando o Ciro Gomes, é um tema muito pouco falado. Então, um país como o Brasil, com essa dimensão territorial, com essa dimensão populacional, com essa escala de atividade econômica, ele tem potencial, desde que cumprido alguns requisitos que já vou falar, para desenvolver vários e vários ramos de atividades econômicas, ganhando escala, ganhando tamanho, ganhando densidade a partir do seu mercado interno. Então, o Átila está dando um exemplo de carros elétricos, de carros movíveis a energias renováveis e tal, mas eu quero dar um exemplo que é um tema que eu não sou especialista, não domino, mas sou um curioso, sou alguém que gosta de ler sobre, e volta e meia aparece aqui no canal, que é a questão da produção de fármacos, né, no complexo industrial da saúde. Eu vou abrir aqui para vocês um livrozinho, que é uma publicação da Fiocruz, que é muito boa, Saúde é Desenvolvimento, esse é o título do livro. É Saúde e Desenvolvimento, 2 pontos. O complexo econômico-industrial da saúde como opção estratégica nacional. O livro é muito bom, é fantástico, tem de graça no site da Fiocruz. Coloca aí, Maxwell, pra galera ver, por favor. Vão lá no site da Fiocruz, baixem
leiam, é muito bom mesmo, assim, fantástico. Aí no livro tem esse momento aqui, ó, que é os autores fazendo um debate sobre industrialização, efeitos da crise de 2007, 2008, a reconfiguração da economia global pós-crise capitalista. Olha o que eles falam aqui. Veja só. Uma das tendências citadas, né? A crise financeira de 2007, 2008, intensificada pela crise do euro de 2011, provocou alterações significativas nas políticas industriais e de inovação adotadas nos países desenvolvidos. 3 aspectos devem ser destacados. Aumento significativo no uso de instrumentos de proteção à indústria doméstica, com utilização de barreiras tarifárias e não tarifárias, subsídios às empresas localmente controladas e também crescentes restrições ao investimento direto estrangeiro, pela grande maioria dos países, em especial pelos maiores e mais desenvolvidos. Ou seja, todo o mito do livre mercado aqui, toda a ideia de abrir economia, atrair investimento estrangeiro de qualquer jeito, não importa qual, está tudo aqui negado, vencido na prática. Aí, repara esse dado aqui, que é importante. Entre as atividades econômicas que mais têm sido objeto desse tipo de ação governamental estão aquelas dos 6, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Olha isso aqui. Entre 2009 e 2020, estou lendo aqui para quem não está acompanhando, foram implementadas 2.698 ações de proteção para os diversos países. No caso de fármacos, 88% do total dessas medidas foi implementado por China, Estados Unidos, Índia e alguns países europeus. Esse perfil de distribuição observado em fármacos se repete nos equipamentos e serviços médicos. Na contramão desta tendência, o Brasil foi o país que mais liberalizou essas atividades. Presta atenção. Na contramão dessa tendência, o Brasil foi o país que mais liberalizou essas atividades. De fato, de acordo com a informações compiladas pelo Global Trade Alert, do total mundial de 512 medidas que liberalizaram o comércio internacional para as atividades farmacêuticas e 506 medidas semelhantes para equipamentos médico-hospitalares entre 2009 e 2021, o Brasil implementou 82 medidas, 18% do total, que facilitaram as importações de produtos farmacêuticos, né, importações, ou seja, Brasil comprando de fora, e 155 medidas, 30,6% do total, que visaram flexibilizar a entrada de equipamentos médicos hospitalares. Vocês entenderam isso? O Brasil é o país que mais liberou para empresas estrangeiras, para importação, fármacos e equipamentos médico-hospitalares. O que é o Brasil? O Brasil é o país que tem um SUS. O SUS é muitas coisas. Uma das coisas que o SUS pode ser pensado é uma gigantesca rede de logística distribuída por todo o território nacional, que faz bilhões por ano em compra governamental, em gasto para manter o funcionamento do SUS. Gasto com o quê, gente? Gasto com luva, gasto com touca, com bisturi, com seringa, com soro, com remédio, com máquina de diagnóstico, com cama, com lençol, com tudo que você imaginar. Então o SUS é um gerador de demanda gigantesco que poderia ser usado como o puxador de um desenvolvimento de um complexo industrial da saúde e que ganharia escala no próprio mercado brasileiro, porque inclusive você já tem a própria estrutura logística de distribuição e circulação dessa demanda estruturada no serviço do SUS. Então a gente é um país de mais de 200 milhões de habitantes, com território gigantesco, mas que tem um sistema nacional organizado de consumo dessas mercadorias, né, de fármacos, de equipamentos médicos hospitalares, e esse mercado interno é uma potência para desenvolver o setor da indústria de saúde nacional. Que está sendo desenvolvida? Não. Ano passado, em 2023, o Brasil teve 20 bilhões de dólares de déficit comercial no setor da saúde. Em 2013, a gente teve 10 bilhões de déficit comercial no setor da saúde, 10 bilhões de dólares, lembrando. Então, assim, 2013 para 2023, o déficit comercial no setor da saúde cresceu 100%, né? Que dá uma média de crescimento de 10% ao ano, sabe? Tipo, caralho, porra. É isso, gente. Bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares dá mais ou menos 100
bilhões de reais, não é isso, Maxwell? Então perceba, a ideia de pensar o mercado interno como um instrumento ativo para desenvolver ramos de complexidade produtiva é um privilégio que poucos países têm, sabe? Eu já falei isso várias vezes em vídeos do canal, com todo respeito aí, nosso querido Peru, nossa querida Bolívia, a queridíssima Venezuela, queridíssima Guiné-Bissau, queridíssimo Equador e etc, etc. A gente está falando de países que não têm um potencial de uso de mercado interno como elemento desenvolvedor de complexidade produtiva, né, como tem o Brasil, sabe? E a gente não usa isso. A gente não usa isso porque tem um capitalismo dependente com uma classe dominante totalmente adaptada, né, a um papel subordinado, a um papel de heteronomia, a um papel subalterno na divisão internacional do trabalho. E a maioria das forças ditas de esquerda estão muito bem adaptados, inclusive, a esse padrão de economia política neoliberal que só faz manter e aprofundar a dependência da economia brasileira. Vou dar outro exemplo a vocês no setor da saúde. Trouxe aqui um texto muito bom do Outras Saúde, que é falando de Bangladesh. Bangladesh, gente. Bangladesh está caminhando para desenvolver uma indústria nacional, um complexo industrial nacional da saúde. Bangladesh, viu? Bangladesh está caminhando e o Brasil, enfim, né? E aí, a matéria é muito boa. Assim, eu não vou ler trechos da matéria, não sei o que. Leiam, de verdade. Foi escrita pelo querido Guilherme Arruda. Ele que me mandou a matéria, inclusive, mandar um abraço pro Guilherme. Escreve muito bem, além da matéria ser altamente informativa, muito bem escrita. Só que, depois de falar de Bangladesh, a gente descobre uma informação boa sobre o Brasil, né? Presta atenção aqui. Depois de ficar feliz pro Bangladesh, tal, parabéns Bangladesh, tamo junto. E aí a gente vai pro Brasil, né? Aí começa a sessão aqui, ó. O tema é de suma importância para o nosso país. Olha o que é dito aqui, ó. Repara. No Brasil, as últimas alterações da legislação patentária também ocorreram devido aos acordos do TRIPS. O tratado oferecia 10 anos para que os países se adequassem às suas exigências após ratificá-lo. Mas o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu aprovar uma nova lei de patentes já em 1996, apenas 2 anos antes da ratificação brasileira. Essa ação afetou profundamente a nossa capacidade de desenvolvimento autóctone e estruturação de uma indústria farmacêutica nacional, avaliou a este boletim o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Isso porque, como explica em entrevista recente a Outra Saúde, o sanitarista e pesquisador da UFRJ, Reinaldo Guimarães, a lei de patentes de 1996, a lei de patentes de FHC, é absolutamente permissiva, levando a um quadro em que cerca de 80% das patentes depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou INPI, não são de brasileiros. Aqui, antes de continuar lendo, vamos destacar um ponto importante. Eu cito muito o livro O Brasil como Problema, do Darcy Ribeiro. Bota na tela, Maxwell. Acho um livro maravilhoso, fantástico. Quando Darcy Ribeiro está falando da lei de patentes do FHC, que ele diz que é a mais entreguista do mundo, Darcy Ribeiro faz esse debate no livro, ele está falando dessa lei de patentes de 1996, que atenção, viu, gente? Atenção, vou falar até baixinho aqui, ó. Tá vigente até hoje. É o 5º governo petista. Não mexeram não, viu? Mexeram não. A lei de patentes do FHC, que Darcy Ribeiro chamou da lei de patentes mais entreguista do mundo, tá aí até agora. É o 5º governo petista. Mas tem esse chaveco aí, esse conversado mole, né, de nova indústria do Brasil, né, neoindustrialização, né, sem mexer na legislação de patentes do Brasil, sem criar um novo marco de regulação de patentes que proteja a soberania nacional e enfrente os interesses dos monopólios estrangeiros e a transferência de riqueza para fora. Vai reindustrializar o Brasil, vai fazer uma neoindustrialização. Conversa fiada, né? Me engana é que eu gosto. É a mesma coisa de dizer que o Vasco vai ser campeão da Libertadores em 2025, né? Mas é isso, tem gente que gosta de ser enganado. Voltando, desde então, apesar de não vivermos um cenário tão grave quanto de outros países, devido à inexistência de bons laboratórios públicos, a exemplo do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, e alguma indústria de capital nacional, pagamos mais do que deveríamos por diversos remédios essenciais para milhões de brasileiros. Multiplicam-se casos de concessões indevidas de patentes, extensões questionáveis de sua vigilância e batalhas judiciais pelo direito ao acesso a medicamentos.
Tudo isso que ele está citando, acima ele debateu como o Bangladesh está enfrentando isso. Bangladesh, vamos gente, está enfrentando. Então depois leiam um texto completo para vocês saberem o que é que Bangladesh está fazendo. Aí, em seguida ele diz assim, em contraste com vizinhos como a Colômbia, que avançam na quebra da patente do dolutegravir, importante medicamento no tratamento do HIV, passamos anos pagando o que a empresa estrangeira nos pedia pelo produto, até que um acordo permitiu que a Fiocruz o fabricasse. E tem gente que ainda fala mal da Colômbia sem conhecer, mas tudo bem, a Colômbia está avançando nisso e a gente está comendo mosca. A Colômbia, gente, aqui do lado. Vamos lá, vamos lá. As últimas ações do governo de Bangladesh lembram um fato óbvio. Nenhuma orientação do Estado é imutável, especialmente quando carregam previsões que ferem os interesses nacionais da população. Não é impensável alterá-las. Não seria um ato de responsabilidade se o próprio Brasil se inspirasse na ação do país asiático e fizesse mudanças na forma com que avalia as patentes. De acordo com a advogada Suzane von der Poeg, do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, GTPI, já falei dele aqui no canal, uma reforma na lei de patentes teria poucas chances de prosperar, visto que isso teria que passar pelo Congresso Nacional. Nesse momento, imediato, sem fazer politização, de fato. Aí vamos lá. Ai, Jones, você acabou de criticar o governo Lula. O Lula já teve 80% de popularidade, maioria na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara, né? Não fez. Hoje em dia, com esse Congresso, realmente é um pouco mais difícil. Mas presta atenção, calma, antes de você digitar para defender o Lula, presta atenção só no resto da matéria aqui. Isso não significa, por outro lado, que a reformulação dessa legislação tão problemática deva estar sempre fora da pauta. Na verdade, o atual Poder Executivo, ocupado por administração que se reivindica progressista, teria margem para endurecer o combate às patentes imerecidas, até mesmo sem passar pelo Legislativo. Opa, sem passar por Arthur Lira? Pelo Centrão? Pelo Congresso? Sim. Como revelou Suzane em live de Outra Saúde, o governo federal poderia retomar a obrigatoriedade da anuência prévia da Anvisa para a concessão de uma patente farmacêutica, exigência suspensa em 2021 por uma medida provisória do governo Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro tirou a necessidade da Anvisa concordar com a reivindicação de uma patente, no caso, né, evidentemente, de um fármaco nessa seara. Hoje, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual as analisa sozinho, sem participação dos especialistas sanitários da Anvisa, o que torna mais provável que patentes frívolas ou imerecidas acabem passando. A medida já foi sugerida diretamente ao vice-presidente Geraldo Alckmin em reunião com os movimentos sociais. Aí você que diz, Johnny, não pode criticar, tem que procurar o governo e ir para reunião. Já fizeram, já teve reunião, já avisaram, já informaram, já proporam. Na concepção de Suzana, a própria orientação do INPI para a concessão de patentes também poderia ser alterada. O Instituto responde diretamente ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, capitaneado pelo próprio Alckmin, e sua presidência e diretrizes poderiam receber novas orientações do Poder Executivo para o rigor das análises. O consultor Nirmaya Cian tem uma avaliação similar da advogada do GTPI, uma das áreas mais críticas em que o país em desenvolvimento poderia fazer mais, inclusive o Brasil, é no uso de critérios rigorosos de patenteabilidade, não apenas no sentido das leis, mas principalmente na aplicação prática, por meio de guias robustos para análise de patentes farmacêuticas. Investimentos em pesquisa e inovações fabris, como vem anunciando o Ministério da Saúde, são requisitos indispensáveis para a ampliação do complexo econômico industrial da saúde, mas caso também adote medidas como as sugeridas pelos especialistas, o Brasil pode almejar objetivos ainda mais amplos, baratear em outro patamar os remédios que fornece à população e questionar a estrutura injusta do regime patentário global, um enorme obstáculo ao direito dos povos à saúde. Mas o Lula, que é popular mundialmente, não tem como ele fazer esse debate mundialmente se não está sendo feito no Brasil, né, gente? É foda. Vamos lá?
muito ainda pode ser feito nesse âmbito por uma série de países em desenvolvimento. Então vocês entenderam que, veja só, o Brasil tem um potencial gigantesco de uso de mercado interno para desenvolver o complexo industrial da saúde e não faz. E para além dos limites do Congresso, o próprio governo, a medida provisóriazinha ali rápida, poderia, por exemplo, enfrentar os abusos feitos pelas multinacionais. E não faz, não faz. E esse debate não aparece. Todo o debate brasileiro está resumido a falsas polêmicas entre bolsonaristas e lulistas, governistas e tal. E claro, a gente tem que combater o bolsonarismo, é uma desgraça, é uma praga, tem que bater neles, mas presta atenção, o que é que passa despercebido. E por último, o Átila, ele traz o aspecto do planejamento, né? E aí veja, gente, eu já falei isso várias vezes no canal. A China, ela planejou, por exemplo, o desenvolvimento da indústria de carros elétricos. O planejamento passa por pensar a questão educacional das escolas, das universidades. Planejamento passa por direcionamento de crédito, de financiamento. Planejamento passa por proteção à indústria interna, passa por política externa, passa por acordos comerciais, por buscar joint ventures, né, parcerias entre países ou empresas para absorver tecnologia de maneira mais rápida. Passa, inclusive, por organizar espionagem industrial para você absorver tecnologia de maneira mais rápida, que é parte do jogo também da disputa entre países na divisão internacional do trabalho, que a vida é dura, sabe? Que a vida é dura. E planejamento exige três coisas. Exige um bloco político que dê sustentação àquele projeto. Então não existe planejamento se daqui a 2 anos você pode perder uma eleição, pode ter um golpe de Estado ou pode ter a crise política do fim do mundo, né? Planejamento exige estabilidade de projeto. Tem que criar um bloco político de classes sociais, de grupos sociais, de frações sociais que tenha a compreensão estratégica daquele planejamento e que atue politicamente com capacidade de defender a execução daquele planejamento de longo prazo. Planejamento também pressupõe financiamento. Então não existe, morreu o planejamento no Brasil quando foi aprovado o novo teto de gastos, viu? Assim, morreu. Acabou. Quem fala em planejamento hoje ou tá enganando você. Ou tá se auto-enganando, melhor dizendo, tá enganando você. Não existe planejamento no Brasil com o novo teto de gastos. Acabou. Não existe planejamento com austeridade. O pressuposto, inclusive, do sucesso chinês é orçamento crescente e permanente para os setores que os chineses decidiram ter protagonismo produtivo e científico-técnico e de inovação. É isso. Assim como não existe também planejamento se você não cria os marcos adequados de acordo com cada situação para proteger a execução do seu planejamento. E aí isso passa por uma série de questões, né? De proteger o mercado interno, de mudanças de política tarifária, de acordos comerciais para garantir fornecimento de insumos, etc, etc, etc. Então veja, o vídeo do Átila, acho que ele desdobra vários elementos que estão ausentes do debate brasileiro. E aí o Átila faz uma coisa que eu acho muito feliz. Porque veja, gente, existem certas regras que são universais, ainda que elas se manifestem de maneira diferente. Então a gente pode fazer o debate do fim do mundo se a China é capitalista ou socialista. O fato é que existem muitas diferenças entre a economia chinesa e a economia estadunidense. Então, com formas diferentes, tanto na China como nos Estados Unidos, os setores considerados prioritários têm coisas em comum, como financiamento permanente e crescente. Tem coisas em comum, como a garantia, por exemplo, a tentativa de garantia, né, que vai ter uma continuidade política da capacidade de execução do planejamento, pelos meios diferentes de cada país. Tanto nos Estados Unidos como na China, tem uma garantia que não vai faltar pesquisador, não vai faltar pesquisadora, de novo, por caminhos diferentes, mas assim, não dá para você, vou aqui fazer um planejamento para em 10 anos o Brasil vai ser uma potência no setor de fármacos, por exemplo. Aí no meio do caminho, 3 anos depois de começar a executar o plano, tá faltando biomédico. Por que tá faltando biomédico? Não, porque tem contingenciamento, tem austeridade, tem corte, porque o ministro Fernando Haddad quer atacar o piso constitucional da educação e a gente não consegue expandir as vagas para formar biomédicos, assim. Isso não existe, isso é uma piada, sabe? Além de um ataque ao povo trabalhador, obviamente, sabe? Então, assim, acho que o vídeo do Átila, um vídeo que acho que é muito perfil, né, da comunicação do Átila, não se propõe a ser um debate político, uma defesa de um projeto de país, se propõe a ser um vídeo bem formal, bem objetivo, mas ali o Átila faz uma exposição de elementos fundamentais que estão ausentes do debate brasileiro, estão ausentes por 2 motivos fundamentais. Porque o Brasil é um país de capitalismo dependente e que a burguesia brasileira vai muito bem, obrigado, com a dependência,
com o subdesenvolvimento, com o fato da gente ser mero importador de mercadorias complexas, um mero consumidor de tecnologia, e com o fato de que a maioria do que se chama hoje de esquerda simplesmente não faz esse debate, não tem essa compreensão da dimensão estratégica e importante de pensar coisas com o mercado interno como ativo a ser protegido do imperialismo e da burguesia interna, a propósito, e como não existe planejamento ou não existe Sistema Nacional de Inovação e regime de austeridade com novo teto de gastos, sabe? E conectado a tudo isso, evidentemente, fazer esses temas populares, né? Explicar para a classe trabalhadora brasileira, para a maioria da população, colocar isso como pauta política, pauta de luta, o fato de que se a gente tivesse sistema nacional de inovação em um complexo industrial nacional da saúde, a gente poderia, por exemplo, baratear os medicamentos, a gente poderia dar mais eficiência ao SUS, a gente poderia expandir a capacidade do SUS, a gente poderia gerar mais emprego, a gente, enfim, há infinitas possibilidades. É fundamental a gente fazer com que esse tema seja tema popular, seja tema de circulação de massas, porque já foi um dia no Brasil. Mas aí o vídeo já vai ficar muito longo, essa história eu conto depois. Antes de concluir, quero lembrar uma coisa muito importante para vocês. Nós aqui do PCBR em Pernambuco estamos fazendo uma campanha para conseguir ter uma sede física, né? A gente está pedindo doações. Se você puder doar, a gente vai ficar muito grato. Está aparecendo na tela o QR Code do Pix e o númerozinho do Pix do camarada João, que é o responsável por isso. Então, se você puder ajudar, puder fazer essa doação, puder contribuir para a gente conseguir ter uma sede aqui em Recife, você vai ajudar muito os nossos trabalhos, porque isso é indispensável para a gente conseguir fazer reunião, conseguir fazer formação política, conseguir fazer atividades, ter ponto de apoio em dias de ato e por aí vai. Então é você que vai contribuir. Desde já, nós, militantes do PCBR de Pernambuco, deixamos um agradecimento e um beijo gigantesco.